Pronto, muito bem. O primeiro ponto que nós precisamos conversar nesse momento é sobre a atividade que está lá proposta para vocês na plataforma, correto? Essa semana, vocês têm uma atividade sem pontuação, porque nós estamos já com as notas das atividades fechadas, certo? Nós só agora vamos fazer aquele questionário que será na próxima quarta-feira, tá? Então, nós já não temos mais atividades pontuadas a não ser esse questionário. Então, nesta semana, como nós já fizemos na semana passada, né, quando nós trabalhamos o listening e o speaking juntos, né, em dupla, vamos dizer assim, nesta semana nós vamos trabalhar o reading e o writing. Então, é a mesma sistemática, né, que ocorreu na semana passada, certo? Vocês terão que trabalhar com o reading em paralelo ao writing. Então, vocês lembram que quando nós falamos de reading, na fase pré, nós costumávamos discutir, boa noite, Emily, costumávamos discutir o contexto, né, do texto, certo? Qual era a associação daquele tema ou daquele texto com a realidade dos alunos antes dos alunos fazerem a leitura. Vocês lembram que nós mostramos aquela pirâmide textual, né? E dissemos a vocês que os alunos precisavam, de alguma forma, trabalhar com os elementos textuais, certo? E não apenas com os elementos estruturais. Então, aquilo foi o reading. No writing, o que é que vai acontecer agora que vocês estão trabalhando em dupla? Vocês vão, a cada fase, certo? Como nós fizemos com o listening e o speaking, agora, a cada fase, vocês vão juntar, tá? Boa noite, Cleidson. Vocês vão juntar o reading com o writing. Por exemplo, vamos imaginar que vocês discutissem com os alunos de vocês o tema do texto, tá? Vamos dizer que o tema fosse, sei lá, bullying. Aí vocês poderiam estar com os alunos naqueles grupos e aí pedir que os alunos escrevessem um pequeno parágrafo sobre a opinião deles com relação ao bullying, tá? Então, aí você estaria juntando o reading, que você ainda vai dar para eles lerem o texto, né? Com o writing. Então, trabalhar com aquela ideia central da pirâmide, né? É uma alternativa. Mas você pode trabalhar com outras alternativas. Por exemplo, se você fosse ler um texto sobre bullying, que frases, ou que temas, ou que itens você esperaria encontrar nesse texto? Escrevam aí as frases, ou as palavras, ou os itens, né? E aí os alunos em grupo iriam escrever aquilo que o grupo determinasse. Então, é uma maneira de vocês associarem o reading com o writing, certo? A cada fase. Então, na fase on, por exemplo, os alunos iriam ler o texto. Aí, em vez de você trabalhar apenas com a compreensão do texto, certo? Na leitura, você iria pedir aos seus alunos para ler, vamos dizer, vamos ler o primeiro parágrafo apenas. Aí, agora, vocês escrevam aí, com as palavras de vocês, o que vocês entenderam do primeiro parágrafo. Então, vamos dizer que você estaria trabalhando mais ou menos como se eles estivessem construindo o texto novamente, só que com as palavras deles, entenderam? Então, eles leriam e interpretariam escrevendo. No final, o grupo teria, na fase post, né? O grupo teria que discutir, que conversar sobre o texto que eles escreveram, né? E tentar ajeitar melhor ou fazer algum
algum melhoramento no texto, certo? Daí, fazer uma versão final do texto, correto? Para que eles pudessem, então, ler o texto para a turma. Cada grupo leria o seu texto para a turma. Então, dessa forma, você vai associando de forma paralela, né, o reading com o writing, certo? Você pode trabalhar naquela pirâmide qualquer um dos elementos que lá estão, certo? Você pode, por exemplo, trabalhar com os cognatos, você pode pedir, por exemplo, que eles encontrem as frases, né, principais do texto, que seriam as frases-chave, e pedir que eles façam paráfrase, né, que é você escrever a mesma frase com outras palavras, certo? Usando sinônimos, usando antônimos, né? Fazendo algum tipo de associação entre aquilo que foi lido com aquilo que eles estão escrevendo. Então, você vai apenas na fase pré, na fase on e na fase post, já incluindo os writing, certo? Os exercícios de writing. Exatamente como nós fizemos na semana passada para o listening e para o speaking. Lembrem que eu disse para vocês que a única diferença era que você ia incluir o speaking em todas as fases. Então, é a mesma coisa que ocorre aqui com o reading e o writing, certo? A diferença é que em vez de trabalhar com as duas habilidades, as duas skills, individualmente, separadamente, você já vai incluindo alguma coisa de writing em cada fase, certo? Essa é a única diferença. Então, a atividade que está proposta lá para vocês é, vamos dizer, a mesma da semana passada, só que em vez de ser listening e speaking, é reading e writing, tá? Dentro daquela nossa proposta de trabalhar as duas skills a cada vez, né? Então, listening e speaking, e agora reading e writing. Sem esquecer que você pode trabalhar as duas individualmente, né? Vamos dizer, as duas em par, na fase pré, na fase on, e quando chegar lá na fase post, você terá que incluir speaking também, que é para contemplar aquela noção das multi-skills. Então, vamos dizer que é praticamente um fechamento do nosso semestre, tá? Nós estudamos as 4 habilidades individualmente e agora nós estamos trabalhando 2 a 2, tá? Nós ainda vamos ter uma semana onde nós vamos trabalhar com as 4 juntas, tá? Será a nossa última tarefa do semestre. Então, alguma dúvida? A tarefa de vocês esta semana, ela não tem pontuação, tá? Então, é realmente mais um exercício prático para vocês do que uma avaliativa, né? Uma tarefa avaliativa, tá? Mas ela é exatamente semelhante à da semana passada, só que em vez de ser listening e speaking, será reading e writing, tá? Então, reiterando, a diferença é que você, em vez de trabalhar apenas com reading na fase pré e na fase on, você vai já incluir alguma prática ou algum exercício associado de writing em cada fase, tá? Então, é como mais ou menos se você, em vez de tomar apenas uma das skills para aquele pontapé inicial, você tomasse o par delas. Ok? Eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida. Nenhuma pergunta? Professor? Diga, Cristiane. A última atividade pontuada será o questionário síncrono, não é isso? Correto. Que será na próxima quarta-feira, tá? Uhum.
Então, lembrando a vocês, tá? Na próxima segunda-feira, nós não teremos a nossa aula aqui, né? A nossa videoconferência, certo? Porque vocês terão isso na quarta-feira, durante o questionário. Então, na segunda-feira, nós teremos o chat, certo? E na quarta, vocês farão o questionário e eu estarei tanto na conferência do Meet, quanto no chat novamente, para tirar as dúvidas de vocês. Isso vai acontecer na semana que vem, tá? Então, não vão se atrapalhar. Esta semana, na quarta-feira, tem o chat normalmente. Na semana que vem, segunda-feira é o chat, e na quarta, videoconferência e chat, tá? Para que vocês possam fazer o questionário de vocês com tranquilidade, tá? Nós ainda vamos falar um pouco sobre isso. Podemos passar, então, para o outro assunto? Sim, professor. Muito bem. Olha só. Eu recebi hoje uma mensagem, né, no grupo, solicitando a reabertura da atividade da semana passada, porque alguns colegas de vocês tiveram problema na internet e não conseguiram postar. Houve uma orientação da Fibra, tá? No sentido de que todas essas situações fossem levadas ao NAP, que é aquele núcleo de apoio pedagógico, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, tá? E aí o NAP é que fará esse julgamento, né, essa análise, e aí passa a resposta para o coordenador, e o coordenador, então, autoriza o professor da disciplina a reabrir a atividade. Então, é só por isso, tá, que eu não estou podendo fazer essa reabertura de forma imediata ou automática, certo? Eu acho que antes de fazer esse processo todo, vocês deveriam tentar falar com o professor Gabriel, tá? Se ele achar que ele pode dar autorização sem envolver o NAP, ele com certeza fará isso e me dará autorização para reabrir a atividade, tá? Eu não sei quantos perderam a atividade, mas o caminho agora seria esse, tá? O Cleidson, acho que é você que é o representante de turma, correto, Cleidson? Então, você deve ter o contato, né? Você deve ter o acesso ao professor Gabriel, correto? Pronto. Então, você pode tentar falar com ele, tá? E aí, se for o caso, aí ele me retorna diretamente para mim e me autoriza, e aí eu comunico vocês lá no grupo que a tarefa foi reaberta com o prazo X, tá? Para aqueles que não conseguiram postar, poderem fazê-lo, tá? Em terceiro lugar, eu gostaria de lembrar a vocês que no caso do questionário, que será na próxima quarta-feira, né, que será aquela última tarefa do NPC 2, isso não será possível, tá? O questionário, ele vai abrir às 19 horas e vai encerrar às 21 pela plataforma. E aí, ninguém, nem eu, nem o Gabriel, nem ninguém tem como alterar isso, tá? Isso é uma programação que já foi feita na plataforma, certo? E ela é automática. Então, vocês, por favor, procurem se planejar, né? Para que nesse período, nesse intervalo de 19 às 21, vocês tenham condições de acessar a plataforma e realizar o questionário, tá?
correto? Então, tenham isso bem claro em mente, tá, gente? Para não haver depois problemas com relação a isso, tá? Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim, professor. Certo, professor. Muito bem. Nenhuma dúvida, então, gente? Ok. Bem, o terceiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é que esse questionário, como eu disse para vocês anteriormente, ele vai abranger tudo aquilo que nós discutimos ao longo do semestre, tá? De forma bem simples, sem complicações maiores, mas vocês procurem fazer aí uma pequena revisão naqueles primeiros aspectos, né, que foram conversados durante as nossas aulas, com relação a qual é o foco do método comunicativo, tá? Qual é a importância daquelas multi-skills, certo? Daquela ideia das multi-skills. Qual é a importância de determinar aquele learning style do aluno logo no primeiro dia de aula, nos primeiros dias de aula, né? Sobre o qual nós conversamos muito. Depois, procurem ver ou lembrar, né, dos aspectos que nós discutimos sobre o listening, sobre o speaking, sobre o reading, sobre o writing. Lembrem, porque nós estamos trabalhando ainda com isso até agora, né, que cada uma das atividades tem 3 fases, a fase pré, a fase on e a fase post, tá? Cada uma tem um foco bem específico. Então, na fase pré, você prepara os alunos para o trabalho com aquela atividade. Apenas para lembrar vocês, por exemplo, no listening, você não vai mostrar texto, você não vai dar material nenhum que não seja o áudio, tá? Então, nessa fase pré, você vai conversar sobre o contexto, sobre aquelas coisas todas, vai tocar o áudio, mas sem texto, sem imagem, sem nada, só o áudio, né? Porque a gente quer que o aluno se concentre no listening, certo? Na fase on, aí você pode, então, mostrar o vídeo todo, com a imagem, com o que for, né? Pode dar texto, pode dar a letra da música. E na fase post, você tem que, então, trabalhar outras skills, além do listening, que você usou no início. Então, você sempre vai trabalhar com a skill inicial, né, que é aquele pontapé inicial, correto? Mas, lá na fase post, você precisa envolver outras skills, porque a ideia do método comunicativo é essa, né? Que você trabalhe, que o aluno possa desenvolver todas as habilidades de forma equilibrada, balanceada, né? E a skill que tem prioridade lá nessa fase post, ou deve ter prioridade, é o speaking. Porque o que nós queremos com o método comunicativo é que o aluno desenvolva a fluência, correto? Então, ele precisa trabalhar a interação para aprimorar a fluência. Então, essa discussão, né, essa comunicação nos grupos, essa conversa, né, livre nos grupos, é sempre prioritária no método comunicativo, porque o que você quer é que o aluno desenvolva fluência, que o aluno aprimore a fluência, correto? Depois tem o speaking, né, que aí a gente conversou sobre o fato de que se é speaking, se você está começando a tarefa com speaking, é praticamente melhor, porque você vai trabalhar speaking direto, inclusive lá na fase post. Então, a diferença é que você já começa com o speaking desde a fase pré, certo? Então, você só vai intensificar esse speaking. Depois nós falamos do reading, onde nós trabalhamos aqueles elementos textuais, né? Eu mostrei para vocês aquela pirâmide textual, certo? E disse a vocês que aqueles elementos textuais é que promovem ou que facilitam, né, a interpretação textual, e que é importante que o aluno trabalhe
esse diálogo com o texto, né? Então, que não é bom você dizer assim para o aluno, olha, tá aí, vocês têm agora um texto, leiam. Não, você tem que preparar essa leitura, né? Você tem que preparar o aluno para ler. Então, discutir o contexto, discutir o tema, certo? Antecipar aquilo que pode aparecer no texto, antes de dar o texto para o aluno ler. Então, é muito errado, por exemplo, você já começar uma atividade de reading, abrindo o livro e mandando os alunos lerem. Você tem que fazer alguma coisa antes para ativar o aluno, né, para ativar o conhecimento dele de mundo em relação àquele tema. Então, é o que diz a teoria da recepção, certo? Você interage com o texto. E, finalmente, o writing, né, onde você precisa ensinar o aluno a escrever. Então, nós, no método comunicativo, nós estamos pensando no writing como processo e não apenas como produto final. Então, o aluno precisa aprender a desenvolver o texto. Então, na verdade, quando se fala em writing, tá? Se fala em produção textual. Então, é o processo. Então, ele precisa saber que tem uma introdução, o que é que deve conter a introdução, que tem que ter desenvolvimento, o que é que vai aparecer no desenvolvimento, tem que ter conclusão, o que é que normalmente acontece na conclusão, tá? Como é que ele deve estruturar o texto, certo? O que é coesão, o que é coerência, os tipos textuais, né? Então, é preciso que você mostre para o aluno que aquela atividade ali é para escrever um texto narrativo. E que num texto narrativo, normalmente aparece enredo, aparece tempo, lugar, aparece narrador, né, personagem, que são aqueles 5 elementos do texto narrativo. Então, você precisa trabalhar o writing como processo e não como produto. Então, lembrem que eu falei para vocês que a grande maioria dos professores, por uma razão ou por outra, tem aquela síndrome da caneta vermelha, né? Então, o aluno escreve um texto sem nenhuma preparação, sem fase pré, sem fase on, sem nada, ele reproduz o texto, o professor pega aquele texto, pega a caneta vermelha, risca o texto de cima a baixo, mas não ensina o aluno o processo de escrever. Ele não ensina o aluno o processo da produção textual. E isso é isso que significa desenvolver a habilidade de writing. Então, nós discutimos tudo isso, tá? Seria interessante se vocês pudessem dar uma olhadinha novamente em cada uma desses aspectos, né, desse material, para lembrar, né, das coisas que a gente conversou aqui. E aí, pensar no seguinte, no método comunicativo, tá, você pode pegar determinada atividade e trabalhar exercício ou como habilidade. Então, você pegou um texto, você quer que o aluno apenas treine o reconhecimento de verbos. Então, ele vai marcar determinado grupo de verbos no texto. Você quer que o aluno trabalhe pronomes. Então, ele vai encontrar determinado pronome no texto. Isso é trabalhar leitura como exercício, mas não é trabalhar leitura como a habilidade. E isso nós discutimos para cada uma delas, tá? Então, por exemplo, você pode trabalhar o listening pedindo que o aluno reconheça no áudio, né, que ele escreva lá, que ele faça uma lista de palavras que tenham um determinado som. Aí o aluno vai ouvir o áudio e a cada vez que ele identificar aquele som, ele vai escrever a palavra que ele entendeu no áudio. Isso é usar listening, trabalhar o listening
para praticar pronúncia. Portanto, isso não é listening como habilidade, é listening como exercício. Então, nós discutimos e conversamos que você pode, não é proibido, né? Você pode trabalhar as skills, as habilidades, como exercício ou como habilidade. No método comunicativo, a prioridade é desenvolver a habilidade. Então, o aluno precisa entender os passos, né? E trabalhar esses passos para desenvolver aquela habilidade, aquela capacidade. Então, no NPC2 de vocês, né, nesse questionário aí do NPC2, nós vamos trabalhar com esses aspectos todos, certo? Aí, ao mesmo tempo, nós estaremos já fazendo uma revisão para o NASH. Então, aí, vocês já estarão prontos para fazer o NASH, aqueles que, porventura, forem fazer o NASH, tá? Então, são esses 3 aspectos que eu gostaria de conversar com vocês durante a nossa aula de hoje. Minha sugestão, que vocês procurem fazer essa relação de temas, né, que vocês façam essa pequena revisão e, de repente, as perguntas ou as dúvidas que surgirem, vocês anotem e ou coloquem no chat para a gente explicar, ou acessem lá no grupo, fazendo a pergunta de vocês, correto? Para que a gente esclareça antes da quarta-feira que vem. Todos entenderam bem esses 3 pontos que a gente falou aqui? Certo, professor. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Bom, então, ok. Então, reiterando, tá? Sim, Adriane, nós vamos ter uma semana antes do NASH, tá? Ainda. Depois do questionário, nós ainda temos uma semana e depois vem o NASH. Então, nessa semana, a gente vai esclarecer as dúvidas que vocês, porventura, tiveram durante o questionário, tá bom? Que não foram esclarecidas lá no momento da atividade, correto? O NASH de vocês, até agora, tá? A orientação é a seguinte: vocês terão 2 semanas com o NASH. Na primeira semana, vocês vão responder a 2 perguntas discursivas, certo? Como se fosse lá uma atividade. Então, vai aparecer lá na plataforma para vocês 2 perguntas discursivas que vocês terão que responder. Isso deve valer 5 pontos. E na outra semana seguinte, vocês deverão fazer a parte objetiva, que provavelmente será novamente um questionário, tá? Então, até agora, a orientação do NASH é essa, ok? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, professor, ok. Muito Obrigada. bem. De nada. Bom, então, só para a gente poder encerrar, né? Foram 3 pontos, tá? O primeiro, com relação à atividade de vocês dessa semana na plataforma, que não é pontuada, e vocês vão fazer aquela sugestão de fase pré, on e post, trabalhando em dupla, reading e writing. Segundo ponto foi com relação à reabertura da atividade da semana passada, que alguns alunos aí parece que tiveram problema com a internet e não puderam postar. É preciso que o Cleidson converse com o professor Gabriel para que ele autorize a reabertura do prazo, tá?
E aí, neste caso, se ele me autorizar, a tarefa será reaberta amanhã, e aí ele vai dizer se é para reabrir até as 23h59 de amanhã, ou mais um dia, tá? E aí, diante dessa autorização, eu aviso vocês lá no grupo, certo? Ou eu aviso o Cleidson para que ele possa, então, avisar vocês. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto foi uma revisão sintética daquilo que provavelmente será perguntado, né, dos aspectos que serão perguntados lá no questionário que vocês vão realizar na próxima quarta-feira, das 19 às 21, correto? Lembrem que, por causa disso, na segunda-feira, nós estaremos no chat e não na videoconferência, tá? Na quarta-feira, vocês estarão fazendo o questionário durante a aula síncrona, certo? E eu estarei na videoconferência e no chat ao mesmo tempo para tentar esclarecer as dúvidas que vocês, porventura, tiverem durante o questionário, tá certo? Certo, professor. Certo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo bem claro? Adriane, perguntas? Sim ou Não, não? professor. Ok, Jandson, alguma pergunta? Sim ou não? Não, professor. Ok, Yasmin? Não, professor. Cleidson? Ok, Amanda? Não, professor, tudo esclarecido. Ótimo. Emily? Ok. Jace? Tudo certo, professor. Ok. A Rose já respondeu, certo, Rose? Tranquilo, professor. Ok. Adalberto, alguma pergunta? Muito bem. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Desejar uma boa semana de estudos, de revisões, né? De preparação para o questionário da próxima quarta-feira, certo? Só um último ponto a lembrar. Na quarta-feira, por orientação da coordenação, vocês só farão o questionário, vocês não terão aula de nenhuma outra disciplina, tá ok? É por isso que o questionário vai acontecer nos 2 primeiros horários, das 19 às 21, porque não haverá aula nesse dia, tá certo? Apenas o questionário, tá ok? Então, um grande abraço a todos, boa noite, boa semana de estudos. E tão logo a gente converta o vídeo, eu vou postar lá na plataforma para vocês. E qualquer coisa, eu que agradeço, Emily. E qualquer coisa, vocês podem me acessar lá no grupo ou na plataforma, tá bom? Boa noite, um grande abraço a todos. Boa noite, obrigado, professor. Obrigado eu por participarem. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.